Olá, galera do Me Salva! Sejam bem-vindos ao nosso curso de termodinâmica. Nesse curso, a gente vai abordar a chamada termodinâmica clássica, às vezes também chamada de termodinâmica macroscópica. Para acompanhar esse curso, vocês precisam ter noções de química e física, mas de ensino médio, e também mais para frente, nos módulos mais avançados, vai ser importante saber derivar e integrar. Meu nome é Júlia e eu vou ser a professora de vocês aí durante esse curso. Vamos começar então. O nosso primeiro módulo vai ser o chamado de conceitos e definições. Isso porque a gente vai trabalhar bastante com os conceitos, né? Mas isso vai ser muito importante ter os conceitos bem definidos para a gente poder continuar depois quando a gente começar a entrar em sistemas mais complexos. Aqui só na capinha do módulo deixei para vocês a primeira máquina a vapor inventada. Então, se vocês quiserem procurar no Google, vocês vão encontrar bastante informação. Foi ainda lá na antiguidade. Bom, a primeira aula do nosso módulo, então, vai ser uma aula de introdução, onde a gente vai ver aplicações e limitações da termodinâmica. Vamos começar definindo o que é termodinâmica, né? A termodinâmica, ela foi um termo que foi cunhado lá na Revolução Industrial, a partir do momento onde foram desenvolvidas as primeiras máquinas a vapor. Então, o termo termo se refere a calor, e o termo dinâmica a força ou movimento, que era isso que uma máquina a vapor fazia, né? Ela transformava a energia térmica, no caso, na forma de vapor, em força e movimento. Conforme esses sistemas foram ficando mais complexos, né, e as máquinas também mais sofisticadas, a termodinâmica ela acabou ampliando a sua definição, e ela passou então a ser tratada como uma ciência que trata de todas as formas de energia. Ela estuda todas as formas de energia, todas que a gente quiser pensar. Aqui eu botei como energia cinética, energia potencial, energia elétrica, energia térmica, energia química, mas todas as outras também. E mais importante do que isso, eu diria que o principal da termodinâmica é estudar a transformação destas energias. Então, a transformação de uma energia em outra. Vamos ver como é que isso funciona. Essa transformação pode ser, por exemplo, de uma energia em outra, como no caso que eu já botei ali da máquina a vapor, do calor em trabalho, aqui no caso na energia térmica, para energia mecânica. Mas ela pode ser também, aí a gente fala mais no caso de materiais, em uma energia menos disponível em uma mais disponível. E eu trouxe aqui como exemplo o petróleo. O petróleo, por si só, já é um combustível e ele pode ser queimado para gerar energia. Mas, para a gente ter um aproveitamento mais eficiente, a gente faz a separação dele em diversos outros combustíveis, como, por exemplo, o diesel, a gasolina, a querosene, enfim, em vários outros também. Bom, a partir disso, então, por que a termodinâmica é uma ciência tão importante, tá? Ela tem diversas aplicações e o interessante é que ela trata dessas propriedades, pressão, volume, temperatura, composição química e massa. Então, a partir dessas propriedades, que são propriedades bastante simples, né? São as propriedades básicas aí da física, a gente consegue fazer a simulação de sistemas. E aí, essas aplicações são inúmeras. A partir dessas propriedades, a gente pode trabalhar com, por exemplo, motores. Pode trabalhar com refrigeração. Pode trabalhar com, por exemplo, como eu falei, o craqueamento do petróleo. Pode trabalhar com extração de celulose. Pode trabalhar com tratamento de minérios. Então, o legal da termodinâmica é que, a partir de propriedades simples, relativamente simples, a gente consegue trabalhar com sistemas e diversos processos, né, industriais aí, onde a gente consegue fazer a simulação desses sistemas. Porém, né, a termodinâmica, ela não nos dá somente aplicações, ela tem também as suas limitações. E aqui é bastante importante a gente frisar que a limitação principal da termodinâmica é pelo fato de a gente trabalhar com o sistema sempre em equilíbrio. Esse é um conceito que a gente vai ver bastante ainda ao longo do curso, mas o que isso quer dizer? A gente trabalha com uma foto do sistema, ele fica no momento estático. Então, na verdade, a gente acaba chamando a termodinâmica de termoestática.
O que é que isso quer dizer? Eu vou ter, pela termodinâmica, eu vou estudar um sistema e ele vai ter umas condições iniciais. Por exemplo, temperatura inicial, pressão inicial, volume inicial. E a termodinâmica, a partir dessas condições iniciais, vai me dizer para onde o meu sistema vai. E aí eu vou chegar num novo, né, sistema, onde eu vou ter depois uma temperatura final, uma pressão final, um volume final. O que a termodinâmica não me diz e aqui é bastante importante a gente ter isso claro, ela não me diz como vai, ele só me diz as condições iniciais, e aí a partir daí eu consigo obter as finais, mas como, não sei. E também não me diz com que velocidade. A termodinâmica, ela não trata, tá, da velocidade das reações, enfim, ou dos processos. Isso aqui, na verdade, fica a cargo da cinética, né? Então, é muito importante a gente ter, sempre que a gente fizer uma simulação de um sistema, por exemplo, na termodinâmica, a gente sempre tem que estar acompanhado da cinética, para que a gente compreenda todos os fatores, né, que estão participando aí do nosso sistema. Bom, vamos ver uns exemplos, então, de que isso quer dizer, das limitações da termodinâmica. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Vamos começar pelo primeiro. O diamante e o grafite são as duas formas, né, do carbono. E pelas condições da termodinâmica, o diamante, quando a gente coloca esse diamante nas condições iniciais lá das condições normais, né, CNTP, pela termodinâmica, ele deveria passar para a forma de grafite. O estado final seria a forma de grafite. E realmente essa transformação ela ocorre. Mas a velocidade, a cinética dela é tão baixa que mesmo em milhões de anos a gente não vai ver o diamante se transformar em grafite. Então aí é um caso onde a gente tem a termodinâmica agindo, mas a cinética limita essa transformação. Outro exemplo aqui que eu trouxe é a combustão do gás hidrogênio pelo oxigênio, tá? Também em temperatura normal, em temperatura ambiente, essa combustão, ela deveria acontecer espontaneamente. A termodinâmica diz que ela deve acontecer, liberando calor aí, formando água. Mas, novamente, aqui a gente precisa de uma faísca para começar essa reação. Então, apesar da termodinâmica permitir, dizer que isso é possível e que ocorre, a gente precisa... Na vida real, né, a gente precisa aí de uma faísca para iniciar essa reação. E outro exemplo que eu trouxe aqui é o vidro e o quartzo. O vidro, na verdade, ele não existe, ele não está previsto na termodinâmica porque ele é uma fase que a gente chama não estável, então o vidro ele nunca está em equilíbrio. E aí, então, aqui é um outro caso onde a gente vê que a gente deslocou, porque a substância, né, que é a sílica, ela deveria estar na forma de quartzo, mas está na forma de vidro, que é uma forma que a gente chama de metaestável, fora do equilíbrio. Então, com esses exemplos aqui, eu quis mostrar para vocês que a termodinâmica ela nos dá muitas respostas, e ela é uma ferramenta muito útil, mas também a gente tem que ter um pouco de cuidado em saber até onde ela chega e onde ela não chega, e também saber quando é interessante para nós fugir do equilíbrio, como, por exemplo, o desenvolvimento do material vidro, né? É um exemplo clássico onde a gente fugiu do equilíbrio termodinâmico por interesse próprio. Por essa aula é isso. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.